Então, bom dia a todos, a todas e a Bom todos. dia. Estamos aqui em mais um encontro da Associação Brasileira de Playback Theatre, nesse dia bonito de 18 de outubro. Adoro o mês de outubro, porque é o mês do meu aniversário. Então é sempre tudo muito bonito no mês de outubro. Mas ficou mais bonito ainda com essa entrevista, né, com a Companhia Dionísios Teatro. E a gente vai falar da essência da companhia. O nosso tema, né, o tema da conversa de hoje é um passeio histórico entre o sonho original e a Dionísios Teatro. A gente vai ser conduzida aí com a maestria da Sheila Dônia, uma pessoa com muita experiência na área. E, e convido a todos e a todas também para esse bate-papo, para essa conversa. É uma roda de conversa, na verdade. Uma roda de conversa onde tem a função de aproximar a gente. E nessa aproximação a gente traz um pouco de conhecimento, a gente traz um pouco dessas nossas vivências, que não são poucas, e compartilha e faz essa troca festiva, afetiva e também de conhecimento, né? Quero trazer também aqui para vocês uma novidade bem boa. A nossa Associação Brasileira de Playback Theatre foi finalmente oficializada, né, no sentido de nós temos um CNPJ, nós temos um RG, né, e aqui no Brasil isso é muito Uau. importante ter RG, né, então é um registro, é um número, né, que nós ganhamos e a partir de ontem, no dia 17 de outubro, então a gente tem um novo RG. Eu até pensei em fazer uma numerologia, ver o que significava os números. Pensei nisso, mas achei legal. Eu acho que essas oficializações, assim, né, historicamente falando, é importante para a gente. E isso não traz, né, no sentido do valor existencial, do valor fundamental, né, a diferença do que realmente importa. Mas esse número nos conduz a um caminho, né, e nos mostra também que a gente tem colocado energia na coisa, né? Do nosso jeitinho, do jeito que a gente consegue fazer, né? E finalmente saiu na hora que tinha que sair, na hora que o universo permitiu que saísse, né? E organicamente, em alguns momentos foi um pouco estressante, mas em outros momentos a coisa fluiu e saiu e tá aí, né? Tá aí. Então, oficialmente, nós somos reconhecidos, né, como uma associação. E o que significa isso do Uhum. ponto de vista legal? É a gente poder participar de editais que tem, né, que é obrigatória a presença do CNPJ, né? Então, e não só isso, Conta no empresarialmente também. banco. Oi? Conta no Abrir conta no banco. banco, da nota fiscal, essas coisas mais fiscais, assim, né? Então, o CNPJ, ele possibilita isso, né? Então é isso, gente. Então, nós temos bastante motivo aí para comemorar, né? E passo o bastão, então, né, agradecendo a presença de quem está aqui e também agradecendo a presença de quem não está aqui, que gostaria de estar, mas por algum motivo, por trabalho, por família, por algum motivo pessoal, não pôde estar, já avisou, algumas pessoas avisaram a gente, mas vão poder também assistir o vídeo depois, né? Então, por isso também que está sendo gravado e quero agradecer também a presença, né, da Carolyn e da Bia, que vão ser as nossas intérpretes aqui. E com muita presteza, e foi um pouco em cima da hora, elas conseguiram arranjar o horário aí, arranjar a disponibilidade, então agradeço demais a presença delas. Então, Sheila, passo a bola para ti e, e conduz a gente aí, né, com a maestria que você sempre mostra ter e estamos aqui juntas, tá? Qualquer coisa, tô por aqui. E aí, gente, assim, a gente combinou o seguinte: você quer interromper, fazer alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido, é só levantar a mão assim, e aí eu percebo e passo a palavra, tá? Se a Sheila não perceber, eu tô aqui bem ligada com o que está acontecendo, então é só fazer assim que a gente passa o bastão da, da palavra aí. Sheila, é contigo. Obrigada, Lise. Obrigada. Olá, todo mundo.
que bom poder estar junto, né? Mesmo distante assim, mas a gente tá ali se vendo, se sentindo. Eu fiquei pensando, né, por onde que eu começo? E aí eu lembrei que eu conheci primeiro a Clarice em 2007, aqui em São Paulo, na Conferência Internacional de Teatro Playback. E a Clarice era uma das meninas novas no playback que falavam português e que a gente e que iam para os cursos básicos, assim, os workshops mais básicos e que buscavam intérprete de inglês e tinham as meninas novas. E eu lembro disso, assim. É uma lembrança que eu tenho. Depois, outra lembrança que eu tenho é que quando eu fui dar o meu primeiro curso básico intensivo pelo Centro para Playback, em 2014, em Curitiba, eu fiz questão que tivesse uma apresentação de teatro playback no meio do curso, que do currículo original da primeira escola de teatro playback, né? Da escola que o Jonathan fundou, que virou o Centro. E aí, conversando com o Antônio Vitorino, ele falou: não, vamos chamar Dionisos. Eu falei: mas eles são bons? Porque não dá para, né? Porque é o curso, as pessoas estão aprendendo a fazer playback, tem que assistir um espetáculo muito bom, senão a gente mostra um DVD, faz alguma coisa. E o Antônio falou: eles são muito bons, eu acho que você vai gostar. E aí a gente chamou a Dionísio para fazer a apresentação e eles eram muito bons. E eu realmente gostei e comecei a conhecer todo mundo e me encantei muito rápido, não só pelo trabalho que a Dionísio apresenta, mas pelas ligações, sabe? Me encantei pelo almoço da Adriana. É Adriana, não é? Da época que a Dionísio almoçava todo dia, todo mundo junto. E eu pude fazer isso algumas vezes lá em Joinville. Me encantei por essa comunidade dentro de uma companhia de teatro, né? Eu sou atriz, eu sou de teatro, e hoje em dia é muito raro a gente viver isso. Era mais comum lá atrás, né? Então é muito bonito de ver que isso ainda existe e está perto. E aí, no nosso terceiro encontro de teatro playback, né, aqui do Brasil, no final de 2023, a apresentação da Dionisos me tocou muito, não numa surpresa de, nossa, descobri agora que é muito bom, mas me tocou num lugar de como é conectada com a comunidade, de como não tem ego. E é uma das coisas que eu mais falo quando eu falo sobre o teatro playback, não tem espaço para o ego no teatro playback, e isso é muito desafiador. Como o foco realmente está no outro. E, e isso me conectou muito com aquilo que eu entendo que era a ideia original lá atrás, 50 anos. A gente está fazendo 50 anos esse ano de teatro playback. E aí eu fiquei pensando, pô, vamos olhar para isso? Né? Será mesmo que era um pouco essa a ideia? Vamos investigar? E aí resolvi fazer essa investigação. Então eu estou estudando os livros da Jo Salas, do Jonathan Fox, os relatos deles de qual era a visão do teatro playback lá atrás, e estou em contato com eles diretamente. E aí resolvi fazer esse encontro aqui para a gente conversar, escutar um pouco, conhecer mais da Dionisos, e depois isso vai virar um artigo, um texto, enfim. Mas também, ao longo do processo, isso também vira um material disponível para todo mundo, né? Então, essa gravação vai ficar disponível e a gente pode ir ampliando aí o contato das pessoas com a Dionisos e com o Teatro Playback. É isso, essa é a minha vida. E aí eu pensei em seguir meio que como a condução do playback, só que com 4 pessoas narradoras. E aí vocês escolhem quem vai respondendo, assim. Mas eu queria saber, pensei da gente começar do começo. Como é que começa a Dionisos? Onde a gente começa, Dionisos? Quem começa, Dionisos? Acho que o Silvestre podia começar respondendo que quem começa a Dionisos antes do playback, quem funda é o Silvestre Ferreira, né?
Então, a tua provocação hoje de manhã já me levou a pensar por que nasce a Dionisos e como nasce, né? Mas por que eu fazia teatro antes da Dionisos ainda, né? E Deco também já fazia teatro comigo lá atrás, né? Verdade. Deco tem quantos anos de teatro comigo, Deco? Mais de... Mais de 30 anos, né? É. E eu fui um ator primeiro, assim. Primeiro eu fui um ator, né? E gostava muito de atuar. E, num dado momento, o diretor da universidade foi embora e precisava de um diretor. Eu virei diretor, na verdade, eu não me planejei para ser diretor de teatro, né? Mas entre as minhas montagens, já no começo do teatro universitário, já tinha essa pegada social. E era numa época que o país estava saindo da ditadura militar, 84, 85. E a gente fazia teatro de militância mesmo, a gente fazia teatro que tinha uma mensagem de libertação, de saída política do país, de melhoria de vida dos cidadãos brasileiros, né? Havia uma preocupação e eu fui fazer história, né? Então, assim, minha formação é em história, né? Então, tudo isso me trouxe já para um teatro muito pé no chão, né? Muito, muito pensando. Claro que tem sempre o ego da gente, né, Sheila? A gente fala do ego assim. O quanto eu sou humilde também é um tipo de ego, né? Né? Porque o ego está sempre presente na vida das pessoas. Mas eu sempre penso assim, onde está o meu ego, né? Pelo que eu me orgulho? E aí me passa muito esse olhar, né? De pensar que eu virei um formador de gente, né? Eu virei um formador de gente. Então, assim, metade do Teatro Joinville passou por mim, né? E é uma responsabilidade isso, é uma loucura, porque assim, quando eu vejo assim a Clarice, o Eduardo começaram na escola comigo, né? Com 15 anos eles começaram a fazer teatro comigo na Escola Técnica Tupi, né? E já era um teatro voltado para a educação. A educação também foi muito forte na formação da Dionísio, né? A educação. E, e aí uma das montagens grandes que eu fiz como ator ainda e diretor foi Pacamaru, que era uma peça revolucionária sobre um guerreiro inca que foi assassinado pelos espanhóis, enfim. Tinha toda a questão da identidade latino-americana também junto, né? E, enfim, aí eu estou na universidade e sou demitido da universidade por questões políticas. E eu tinha aberto um CNPJ para trabalhar com o SESC. O SESC ia contratar empresas de teatro. Isso é anos 80 ainda ou a gente já está nos anos 90? 90. 90 já. O Pacamaru foi em 92. 92, 500 anos da América. Pode seguir. Silvestre, só um minutinho. Sheila, passa o co-hosting para mim, por favor. Só para eu Obrigada. administrar aqui. Desculpa, Silvestre, pode Legal. continuar. E aí, claro, assim, resumindo, houve uma militância de teatro, assim, um teatro de militância, um teatro... para ter uma ideia, você ter uma ideia, eu fiz Quando as Máquinas Param, do Plínio Marcos, como ator, com um policial federal sentado na cadeira, assistindo sozinho a peça à tarde para liberar para a noite, né? Então, ainda peguei esse resquício da ditadura militar, do falar por metáfora, né? Para não dizer diretamente. Enfim, eu acho que a metáfora me persegue aí.
né? Porque eu gosto muito de trabalhar com imagens poéticas, né? Na condução das coisas, né? No teatro. E, resumindo, chegou em 97, 96 para 97, eu fui demitido da universidade e tinha esse CNPJ aberto e já imediatamente fundei a Dionísio. E aí a Dionísio foi uma resposta também do meu ego ferido também, né? Assim, de ser saído da universidade, de perder o emprego, de ficar... E ao invés de ficar reclamando, eu peguei o dinheiro e abrimos um espaço cultural chamado Espaço Cultural Dionísios, né? Que foi no América, no bairro América, aqui em Joinville. Era um espaço bem legal, que era uma espécie de comunidade, assim, né? Tinha... Guarda-chuva, Silvestre. Perdão. Ah, Guarda-chuva, você falava muito essa isso! palavra. Um guarda-chuva. Era um guarda-chuva para outras entidades, outras atividades culturais. Então, e foi um sonho lindo, assim. Durou 2 anos, né? E quando eu vi, eu tinha gastado toda a minha rescisão da universidade no espaço, mas eu aprendi muito ali, sabe? Eu não joguei dinheiro fora, eu cresci ali, com aquele espaço, né? Porque uma das atividades mais legais que tinha, e tem muitas crianças que passaram por ali, era o Vivenciando Artes, que era um projeto que atingia crianças, né, de 2 faixas etárias, em que na sala da frente tinha o Guilherme Santiago, que era um grande músico, compositor. Ele dava musicalização. Na sala do meio tinha teatro com a Elaine Mello, que é uma grande contadora de história e professora. E atrás tinha o Luiz Melo dando artes visuais. E junto, essas 3 oficinas montaram um espetáculo no final do ano, né? Com as crianças. E era lindo, assim, as crianças amavam isso, né? E aí, só que fechou porque não tinha condições financeiras de bancar tudo, né? Eu bancava os sonhos e os outros usufruíam, mas eu não tinha capacidade de cobrar. Eu não tinha capacidade de fazer dinheiro com isso, né? Transformar isso num negócio rentável. Aí nós fechamos, né? E fomos para trás da minha casa, né, Clarice? E aí a Clarice já começou ali, com 18 anos, já começou para a Denise também, a Deca também. E a gente foi para trás da minha casa ensaiar espetáculos. E o primeiro espetáculo que a gente montou foi o Amor por Anestins, com a Claudiana e o Kleber, que eram 2 atores convidados, que não estão mais na companhia. E eu lembro que até um micro-ônibus da Polícia Militar foi assistir atrás de casa. As pessoas vinham com banquinhos para assistir o espetáculo, a estreia do espetáculo, né? E logo depois nós fomos contratados já pela assistência social, pela Secretaria de Assistência Social, para montar 10 anos do ECA. E aí nós montamos um espetáculo que era, na sua maneira, né, muito singelo, muito até ingênuo, assim, do ponto de vista estético, né? Mas com bolinhas de sabão, tinha uma cena com bolinhas de sabão. Eu nunca me esqueço dessa cena de bolinhas de sabão, né? Que referiam assim a essa coisa de rua, de encher a cidade de bolinhas de sabão, né? Com o teatro. E aí começou as coisas, né? E, sei lá. Alguém continua aí, porque... Imagens poéticas, né? Vai lá, Dedé. Ah, esse espetáculo a Clarice veio para... Eu comecei em 99, a Clarice veio em 2000. Em 2001, o Eduardo já estava com a gente. Esse espetáculo era ingênuo, sim, mas tinha uma força muito grande nas palavras do ECA. E logo em seguida, já outro espetáculo, a gente recebeu um convite do Tribunal do Júri, porque acho que era o desembargador, não, Tinha o não era o Jomar desembargador, também, né, Deco, era o Jomar Lúcio de Lima, nessa época. nessa época, é importante falar, né? E nessa época a gente começou não só a fazer esse trabalho de
assim, ligado a coisas que pensavam a cidade, que pensavam cidadania, mas também iniciou também o teatro, as empresas nos chamavam para ir no chão de fábrica, falar com os trabalhadores sobre segurança, sobre se cuidar, né? Então a gente começou também a entrar nesse chão de fábrica também, de olhar no olho de se preocupar. A gente vai lá, a gente vai falar sobre segurança, mas a gente também quer levar poesia, a gente quer levar teatro, a gente quer levar cultura. E logo depois a gente recebeu o convite do Tribunal do Júri, né, para fazer um espetáculo sobre que trouxesse as crianças para o Tribunal do Júri, num ambiente que tivesse espetáculo e que elas pudessem reconhecer o tribunal, ficar tranquilas, porque aí era um espaço seguro. Então, novamente pensando a cidade, né? A gente teve uma série com esse elenco, a Clarice, eu, o Eduardo, logo depois entrou o Vinícius, não lembro que ano que entrou, o Vinícius daqui a pouquinho vai falar, ele vai refrescar a 2007, minha memória. 2007. Mas aí a gente começou a fazer esses teatros, a receber convites da cidade, né, da Secretaria de Assistência Social, para fazer espetáculos que pensassem essa cidadania, a cidadania das crianças, a cidadania. A gente chegou a fazer um espetáculo sobre as pessoas em situação de rua na cidade, né? Então, E a gente fazia também sobre idosos, né, Deco? A gente trabalhou bastante com idosos, com os direitos dos idosos, sabe? A gente tinha um sistema que chamava palestra teatral, que os atores faziam cenas e eu comentava no meio, né? E a gente trabalhava a questão de cidadania muito forte, assim, E né? ali a gente circulou pelas secretarias daí. Secretaria da Educação, conversando com os professores, Secretaria da Saúde, conversando com todos os, né, idosos, jovens. E aí a gente começou a fazer esse trabalho a convite, né, dessas secretarias para ir lá e repensar um pouquinho junto com eles, através dessa palestra, a situação, né, com um pouquinho de poesia, o que pode mudar, o que não pode mudar, e assim a gente ia dando essas pequenas inserções dentro desses ambientes variados da cidade, e de Né, várias Bê? cidades. Eu acho que tem uma coisa importante pontuar também, que a gente então fazia esse trabalho, né, para sobrevivência, que daí a gente virou esse grupo de teatro, nós mesmos, esse núcleo só nós, né? Daí antes, né, não era mais um espaço cultural, era um grupo de teatro, daí a gente até tentou emplacar a trupe Camaleão de Teatro, mas não emplacou, ficou Dionisos Teatro mesmo. E eu acho que, assim como o Silvestre formado em História, D também é formado em História, e daí isso nos começou, né, em 2006, a gente, já antes, né, a gente, né, com Histórias de São Chico, a gente começou uma coisa muito importante que eu acho que foi a raiz do playback aqui no grupo, que era montar espetáculo a partir das histórias pessoais, assim, de ouvir histórias, porque tinha essa inserção já muito grande na comunidade, escola, chão de fábrica, no meio da rua, no meio do mangue, em tudo que é lugar. Até no teatro, às vezes. E daí a gente. Só para lembrar, né, quando você fala da beira do mangue, é porque nós íamos apresentar dentro de uma igreja, né? E não coube a plateia, tinha muita gente para ver e não cabia na igreja. Aí o padre pediu para tirar os bancos da igreja para fora da igreja e nós apresentamos na beira do mangue, né? Essa apresentação foi assim muito simbólica para nós, né? Desculpa, para te cortar aí. Imagens bem bonitas. E daí a gente. Acho que um grande passo do grupo foi montar Entardecer, que era um espetáculo que talvez possa falar um pouquinho, né, de idosos. A gente aí foi pesquisar, ganhamos Miriam Muniz, daí a gente virou assim um grupo mais reconhecido artisticamente no Esse era em estado. cima das memórias já? Isso. Aí já tinha coisas antes acontecendo, né? Mas eu acho que o grande espetáculo que nos consolidou que a gente diz que é a nossa pesquisa de linguagem, são as histórias pessoais, assim, né? Porque daí a gente de fato foi trabalhar com mimesis corpórea, que daí era nessa técnica teatral, chamamos Sabrina Lermen, chamamos
muita gente para, já que a gente tinha esse prêmio, né, do Miriam Muniz, a gente chamou muita gente para fazer cenário, figurino, tarará, mas foi uma pesquisa muito importante, né? A gente foi ouvir muitos idosos e histórias pessoais, né? E cada um, o espetáculo acabou que cada ator, né, eu, Dê e Eduardo, cada um de nós é, pegou um corpo, né, que é a mimesis corpórea é isso, né, e a gente fez a dramaturgia costurando as falas mesmo das pessoas, assim, mas no seu no âmago da coisa, assim, Vini já estava entrando na companhia, ficou na técnica desse espetáculo, né, mas Dê que tinha essa paixão, né, dos idosos. Sim, então assim, desde o começo dessa equipe se montando, a gente começou a trabalhar aleatoriamente esses atores que pensam a cidade, mas montar repertório. E a Clarice falou, o Teatro de São Chico começou ali, o teatro de memória. Aí, um belo dia, eu olhei para o Silvestre e falei, Silvestre, olha, eu faço muito papel de velho, coisa e tal, e velha, e não sei o quê. Queria fazer alguma coisa com isso, não sei se eu faço se eu estudo, faço um... Ele, não, vamos fazer um teatro. E aí começou essa coisa, né, dos desejos pessoais irem para a cena. Começou comigo, com o Entardecer. Teatro de memória, né? E foi lindo, assim. Meu, a Clarice É um resultou. espetáculo que está no YouTube, né, Deco? Tá no YouTube esse espetáculo, chama Entardecer. Dá para disponibilizar, de repente, para vocês verem também esse espetáculo, em que os três atores chegam normais na frente da cena e começam a envelhecer lentamente, uma cena de 1 minuto e meio de envelhecimento, até tomar corpo desse velho, e aí começa a história, né? A música É uma foi do transformação, Losivan né? Correia, que era nosso parceiro musical também. E, é importante frisar que em História de São Chico a gente recebeu uma encomenda de uma empresa para fazer a história da cidade nos 500 anos, supostos 500 anos de São Francisco do Sul, né? Suposto, depois a gente até pode explicar melhor, mas e nós fizemos esse espetáculo colhendo histórias. O Hélio Muniz trabalhava com a gente, é importante a trajetória do Hélio com a gente também. O Hélio Muniz foi do Arena, em São Paulo, foi preso político, foi, né? E Trabalhou com estava com a Boal, gente. né? Ele trabalhou com Boal, exato. E também nos influenciou nessa coisa, dessa pegada social também, né? Verdade. Em História de São Chico, a gente trabalhou a história da cidade, as lendas, a evolução da cidade, a não evolução da cidade também, enfim, foi muito forte, né? E depois, né, Silva Eliane veio. Lisboa, só um pouquinho, Clara. Que Eliane Lisboa também, né? Lembra? Ela ajudou a gente Exato. nas pesquisas. Já nos Desculpa, deixou Clara, pode também, né? continuar. Não, imagina, só para de repente a gente andando, né? Mas pensar também que daí depois veio Migrantes, que aí a gente tava nessa, desejo pessoal e histórias. Aí D escolheu Entardecer, a gente brinca, Entardecer era da D, depois Migrantes era um desejo do Silvestre, né, Silva, que era de trabalhar as memórias das pessoas que vieram morar em Joinville nas décadas de 70 e 80, visto que Silva foi um deles, né, Silva? Exato. É, e a cidade, gente, para quem é do Paraná aí, teve um boom de paranaense na cidade, vindo do interior, vindo do campo, né? E havia um preconceito parecido com o nordestino em São Paulo, né? Porque primeiro a cidade botou aviãozinho em cima da lavoura com papelzinho dizendo venha para Joinville, que é a terra da promissão, na década de 60 e 70, né? Lotou a cidade, né? Porque precisava de mão de obra e a cidade estava crescendo enfim, para ter uma ideia, de 250 mil habitantes, ela partiu para 400 mil em 10 anos, 12 anos, assim, foi muito, muito rápido o crescimento da cidade. E isso me incomodava muito, porque, agora eu vou falar uma coisa bem séria, assim, eu viver de teatro numa cidade industrial era como querer vender picolé na Sibéria, sabe?
não ecoava, né? Eu lembro que eu passei muito tempo provando a importância do teatro, provando, assim, sabe, é, é, querendo sensibilizar as pessoas de uma maneira diferente. Eu lembro que eu fazia processamento de dados, faculdade de processamento de dados, porque meus colegas me convenceram que era melhor para a minha vida profissional ser professor. E aí faltava meio ano para terminar o curso. Aí eu cheguei na sala de aula uma noite e quis ler um poema antes do professor chegar, li um poema para eles, né? Um poema bem bonito assim, né? Aí eu vi uma voz lá do fundo. Agora acabou a brincadeira, agora vamos trabalhar, sério. Eu virei as costas, peguei minha bolsa e nunca mais voltei para a faculdade. Porque não tinha eco para mim naquele ambiente, né? E aí eu optei pela minha saúde mental. Eu fui fazer história, né? Encontrei essa minha cunhada Deco aí e, e nos enamoramos também como pessoas, né? Então, Joinville tinha muito preconceito com o de fora, porque chegou a década de 80 e veio a crise do petróleo, a crise da indústria, né? Houve uma demissão em massa na cidade, e aí o paranaense, que era bem-vindo, passou a ser esculachado, né, na cidade. Inclusive, tinha grupos de neonazistas batendo em paranaense na rua. Gays, negros e paranaenses, né? Então, é nesse contexto que a gente se fez também, né? E aí, eu saí de uma sessão de terapia, olhei para o chão e disse, essa cidade também é minha. Aí eu resolvi que precisava fazer um espetáculo que trabalhasse com essa coisa de pertencimento, sabe? E aí nasceu Migrantes, que é um espetáculo que trabalha com memórias de muitos migrantes. A gente foi para casa de muitos migrantes. Eu acho lindo, né? Daí pode falar um pouquinho das cartas da Dona Maria. A gente partiu do Laboratório de História Oral, né? Como fonte de pesquisa inicial, né? Com a Raquel Santiago, na época, né? Fomos pesquisar entrevistas já realizadas para depois chegar nas pessoas, né? Então teve essa base de pesquisa da fonte das memórias, que já era história oral, mas gravada aí, né? Antes de ir para as entrevistas pessoais, né? Nesse momento, o Vinícius também faz parte do elenco, né? Foi o primeiro espetáculo que o Vinícius faz parte do elenco, né? E a gente... Segundo. E a gente fez um espetáculo que, inclusive, já tinha uma coisa, um resquício de playback, né? Porque no meio do espetáculo a gente fazia cenas cotidianas desses migrantes que vieram de fora, né? Vozes. E num dado momento da peça a gente parava, pegava uma máquina uma filmadora, jogava pessoas na tela e perguntava quem quer contar de onde veio, como foi chegar aqui. E as pessoas contavam suas histórias, né? No meio do espetáculo, né? E era lindo, assim, sabe? Teve encontros maravilhosos, assim, E aí tinha... O espetáculo nasceu também das cartas da Dona Maria, né? Que a Dona Maria era uma senhora que conheceu o marido no Clube dos Solitários, na rádio Mirador de Joinville, e ela trocou cartas durante 4 meses com esse namorado que era de Minas, e depois, mas ele também estava em Joinville. 4 meses depois eles se encontraram e se casaram, e ela veio com a enchente de Tubarão. Houve uma enchente gigante aqui em Santa Catarina, em Tubarão, e metade da cidade mudou para Joinville, né? Então foi muito migrante, né, para cá. E ela tinha as cartas de amor dela pelo rádio, né? E ela nos deu essas cartas, né? Sim, era um programa, né? Era um programa de rádio, Clube do Solitário. Daí as pessoas mandavam cartas para se encontrar. Era o aplicativo de hoje, só que em rádio. E daí chegou, isso era 2007, né? Estreia 2006, Entardecer, 2007, Migrantes. Isso a gente fazendo várias outras coisas juntos, tá? Outros espetáculos, tudo nesse paralelo. Mas assim, eu acho que a nossa linha tava ali, né? Nossa espinha dorsal tava ali. E daí chegou a minha dizer, vez. né, Clara, que esses espetáculos, tanto Entardecer quanto Migrantes, foram premiados, né, em festivais nacionais. A gente começou a ir para festivais, né?
a partir circulando do o Festival de SESC. Curitiba. Uhum. Ô, Cláudio, Gabriota, antes. Fala, Dedé. pode falar. Não, eu ia falar antes da Clarice chegar com o playback, eu ia fazer uma pausa e, assim, e me parece que se vocês não tivessem encontrado o teatro playback, vocês seguiriam criando o teatro playback, porque vocês já estavam caminhando nisso. E é muito comum na história do nosso planeta que as coisas são inventadas ao mesmo tempo, né, paralelamente, em vários lugares. E se a gente não se conversa, a gente só vai criando as mesmas coisas. Isso aconteceu com o avião. O avião foi inventado por umas 3, 4 pessoas. Numa época que não se encontravam, não se conversavam, né, dessa forma. Assim. É muito interessante. Vocês falaram da pessoa que trabalhou com o Boal, tem muito essa pergunta né, se teve alguma influência do teatro do oprimido, do Boal, com o Jonathan. E eu conversei isso com o Jonathan uma vez, até fui buscar a mensagem para eu falar certo. Assim. Eles jantaram uma vez juntos. Olha que interessante pensar, né? No Boal e no Jonathan jantando juntos. Então eles se conheceram, mas o playback já estava acontecendo há 3 anos, quando o livro do Boal foi traduzido para o inglês. Então, são coisas paralelas que vão acontecendo em mundos diferentes e aí, de repente, se cruzam. Interessante entender onde vocês estavam quando, de repente, Clarice. Pois é, e daí assim, tava lá a Silva, né, ID, historiadores, eu fui fazer psicologia, porque, né, eu tava, assim, só por fazer, porque eu só queria estudar, assim, né, eu tentei letras, tentei psicologia, escolhi psicologia, Ah, porque eu só queria uma ficar na parênteses, a Dionísio. Clara fez teste para a Caixa Econômica Federal e passou no concurso, tá? A pessoa decide que, né, não, também não me formei em informática também porque eu não fiz o estágio, né? Porque o Silvestre me convidou, só, não, larguei tudo, fui trabalhar na Dionísio Teatro, né? Por que não? Aí, em vez de estudar teatro, né, que eu queria fazer graduação, só tinha em Floripa, eu pensei, vou ficar na Dionísio Teatro com D, com Silva, com Jomar, e depois Du, e depois Vini, é, e Já vou era fazer um psicologia. trabalho quase tempo integral, Já assim? era integral. Quando eu entrei em 2000, que era a Dionysus Teatro, que a Dionysus tinha deixado de ser espaço cultural e virou um grupo, a gente já estava indo para as empresas. E aí era só nós mesmo. Eu, D, Silva e Jomar, né? Depois veio o Du. E daí a gente só ficou. Dali para frente só foi a gente mesmo, né? A gente ali ralando para pagar as contas, né? Mas sim, sendo muito feliz, assim, né? Mas daí eu já trabalhava, né? Eu ia, pegava minha malinha, ia para a faculdade à noite e eles me pegavam de van, a gente viajava a noite inteira, ia, apresentava, viajava e voltava. E a faculdade foi assim, né? De psicologia. E foi na faculdade de psicologia, e essa história a gente já contou, até acho que a Sheila já teve comigo escrevendo essas histórias assim, é, que foi quando eu conheci o Teatro Playback com este grupo de Curitiba aqui, que está aqui, essas pessoas, né? Com Lisiana Margarete, o Antônio Vitorino estava conduzindo, ele era meu professor de psicodrama, e ele levou o grupo Retrato para apresentar lá em Joinville e a gente assistiu. Eu falei, Silva, vamos fazer uma peça lá na faculdade de psicologia e é uma peça de teatro, vamos ver. E a gente vai, foi eu e o Silva assistir. Daí nós vimos Margarete em cena, eu lembro até hoje. A Liz também estava, né, Liz? E o Antônio Vitorino conduzindo. E a gente assistiu, chorou, e daí foi bonito, foi lindo, todo mundo achou lindo. Daí a gente, aí eu olhei pro Silva e falei, meu, que massa, o Silva ficou, né? O Silva gostou também. Aí eu falei, meu Deus, mas na minha pira era uma coisa de psicólogo, assim. Eu falei, será que, né? Porque, né, psicólogo, né, tem as suas atuações, RPs, a gente, no teatro, a gente vai fazendo as coisas bem, né? Enfim, daí foi. Só que daí em 2007 eu comecei meu mestrado em teatro na UDESC. E claro, né, fui parar na mão da Márcia Pompeu, maravilhosa, Teatro Comunidade. Eu queria ela como orientadora. E eu queria estudar teatro e eu queria entender assim um pouco desse teatro imerso na comunidade, né? E daí eu lembrei do Teatro Playback. Eu pensei, putz, era uma pergunta. Eu pensei, será que eu posso fazer esse negócio aí? Né? Na minha cabeça eu não podia. Engraçado, né?
E daí eu fui ver, porque daí o acesso que eu tinha era a São Paulo Playback Theatre, acesso que eu digo de site, assim, né, de coisa que se divulgava, que eu podia procurar, pesquisar. E lá tinha marca registrada, tinha uns negócios lá, não sei o que e tal. E eu, bem, talvez não possa. E daí eu mandei um e-mail para o Jonathan Fox e eu perguntei, eu posso fazer? Né? A gente pode fazer? Mostrei o e-mail esses dias, né? E daí ele falou, pode, né? Se puder estudar, né? Ir atrás das coisas, né? Pra não fazer Bom, né? qualquer jeito, né? Seria bom, né? Mas pode, não tem sei lá, um certificado, né? Assim, a priori, né? E daí vamos então. Daí a gente chamou o Antônio, ele deu um workshop pra gente de um dia, em 2006, isso era 2007 ainda, que eu estava na pesquisa. Daí eu acabei aprovando o meu projeto de mestrado sobre teatro playback. E olha como são as coisas, nesse ano eu descobri, de repente, que ia ter o encontro internacional, esse que encontrei Sheila. Encontrei Margarete. Margarete, bem louca, abraçadinha, tentando entender aquele festival internacional acontecendo em inglês em São Paulo, lembra, Maga? E daí a gente lá, né, tal, nossa, incrível, tudo em inglês. E a Sheila bem traduzindo todo mundo lá para ver se conseguia, né? Enfim, mas foi muito rico, foi tudo muito casando assim, né? E lá eu vi o Moisés Aguiar, que é um baita cara do psicodrama no Brasil. Lá eu vi o Jonathan Fox de novo, não, primeira vez que eu vi ele, né? Mas eu já tinha conversado com ele por e-mail. E daí, daí a gente, daí eu falei, bem, eu vou estudar, né? Porque eu sou uma atriz que eu era bem, decorava texto, Disciplinada. disciplinada, né? E daí eu falei, eu vou estudar isso aqui. E daí eles, não, vamos fazer. Eu falei, como assim? Teatro de improviso. Eles, não, vamos fazer. Aí eu, vocês estão loucos? Daí, não, vamos fazer. E daí a gente começou a fazer em 2008, assim, tipo, só eu que tinha visto, né? Eu e o Silva, no caso, vimos a retrato. Os outros não tinham nem visto nada nunca na vida, mas enfim, né? A gente queria fazer, e daí a gente fez esse workshop com o Antônio, e daí a gente começou a fazer, e não parou nunca mais, assim. E daí a gente começou a chamar gente para dar Eu ia falar, curso. vocês começaram a levar pessoas para dar pra treinamento Isso, para vocês, né? Isso, a isso. Pauline Hackma da Holanda parou lá em 2010. A gente chamou a Aliás, Luia Denis, chamamos a Sabe? Magda de São Paulo, né? Foram os primeiros encontrei a cursos que a Pauline gente. agora no encontro europeu, cara, e foi lindo o encontro, assim, Ela é porque uma maravilha. ela tinha visto o grupo, mas não tinha me visto conduzindo, porque na época que ela veio aqui, eu estava como secretário de Cultura da cidade, então eu não estava trabalhando com a Dionísio, né? E aí nós contratamos uma pessoa para ser condutora no lugar. E a Pauline, ela praticamente completou o elo dela com o grupo, comigo conduzindo lá em Salamanca. Salamanca, né? E foi um encontro lindo, porque ela estava chorando no começo do espetáculo, né? Ela estava emocionada, né? Porque ela foi muito importante, né, Clara, no processo aí de consolidação da gente como teatro Lebec, né? Porque ela veio com uma pegada muito estética, né? Muito do corpo, muito do movimento, assim. E a gente tava. E a minha pira do mestrado era justamente olhar para esse tipo de teatro, primeiro, logo entender que eu podia fazer, que a gente podia fazer. E assim, eu pensava, nossa, mas isso aqui, a arte é o que impulsiona isso, né? Porque como eu estava nessa pira muito do lugar da psicologia, da terapia e tal, eu queria entender como que, enfim, eu queria entender o que era isso. E aí eu fui assim, buscar as raízes. Tanto que a minha dissertação, ela basicamente, ela não é nada de novo, assim. A dissertação de mestrado, ela é um olhar sobre o playback buscando as raízes. Mais ou menos isso que a gente está fazendo hoje, eu acho, né? Esse aqui, claro. É esse aqui que eu trouxe aqui também. Aham. E daí eu ia estudando, eu pensava, meu Deus, mas isso aqui é a gente, isso aqui é a gente. Eu lia assim, né? E a gente foi fazendo, foi se encontrando nesse lugar do playback muito assim, né? E daí, no meu livro, eu busquei as raízes, né? Na verdade, são 5 pontas, eu só escrevi sobre 4. Na época, eu acho que eu não tive muito acesso à quinta ponta, né? Que é Creative Dramatics, que o Jonathan Fox usou, né? Essa técnica de teatro com crianças, né? Mas daí lá eu falei, né? Sobre teatro experimental nos Estados Unidos, sobre o psicodrama, sobre a tradição oral e sobre Paulo Freire.
que eu acho que é um ponto importante para a gente, porque, como vocês viram, né, Silva e Dê, eles vêm de uma bagagem que Paulo Freire está na veia, né? Paulo Freire foi um educador brasileiro que foi preso na ditadura militar, né? Que escreveu sobre o dialogismo, sobre a conscientização, sobre a transformação social, sobre essa... E daí o ego também, porque daí eu acho que o que me interessava era compreender como que a gente... a importância da gente se colocar junto à plateia num lugar sem essa hierarquia que às vezes a gente vê nas artes, né? Que é um lugar de dialogismo, que é um lugar de um diálogo amoroso, respeitoso, e em que a gente se coloca no mesmo plano, né? Então, quando eu descobri que Paulo Freire estava também, porque e também Paulo Freire é totalmente junto com o Augusto Boal, e também a gente foi parar em Recife dando um curso de playback, e eu fui parar numa mesa redonda com o filho do Augusto Boal, eu falando sobre teatro de playback e ele falando sobre teatro do oprimido, né? Então as coisas estão muito conversando nesse lugar, né? Então eu sentia muita necessidade de trazer o playback para esse lugar de Paulo Freire e a gente, como um grupo de teatro, pesquisando as questões artísticas, né? E daí talvez o Vini, que não falou muito, pode falar um pouco do nosso projeto de pesquisa estético daí, né? Que a gente tem aí, vai para longe aí a história dos projetos que a gente realizou. Mas eu acho que uma das coisas importantes é falar dessa pesquisa estética que a gente fez na cena poética, né? A gente fez todo um projeto. Não sei se o Vini quer falar um pouquinho, né, Vini? Acho que pode ser. Foi em 2017, né, que a gente realizou esse projeto de pesquisa, né? Foi, acho que 2018, eu acho. Eu acho que ali foi uma chave eu não sei, quando a gente começou, a gente fazia o quadradinho de cena, né? Delimitava, a gente foi mudando a estética do trabalho fazendo, né? Foi descobrindo outras formas, tipo, mergulhou bem na regra para depois explodir, assim, né? E eu acho que quando vai para esse projeto de pesquisa, a gente chamou... A Dionísio sempre fez isso, assim, né? De chamar pessoas para a sua formação e também oferecer formação dessas pessoas para a comunidade. Eu acho que sempre foi um eixo importante do trabalho do grupo, assim. Essa preocupação de formar também essa comunidade teatral da cidade, assim, né? De oferecer, através dos projetos que a gente consegue trazer alguém, assim, dividir isso, né? E a gente trouxe a Bárbara Biscaro, e a gente trouxe como é que é o nome da professora, gente? Sandra Meyer. A Sandra Meyer. Isso. A Sandra trabalhou com a gente com os viewpoints, e foi uma oficina bem legal. A gente já tinha feito um trabalho de site specific, né, gente? Eu acho que é isso. Lá em Belém do Pará, a gente fez esse trabalho com algumas oficinas, né? Num projeto que a gente fez, que a gente foi parar lá em Belém pela Márcia Pompeu também, que indicou a gente, um grupo que trabalhava com memória, eles queriam, e num projeto. A gente passou um mês lá trabalhando com outros grupos de teatro, num congresso de teatro e educação. E aí a gente voltou com essa coisa do site específico um pouco, e... Essa da Meyer não era só viewpoints, né? Era também todo um trabalho de composição cênica, muito na dança também, né? Muito na performance. E, enfim, isso fez a gente expandir, eu acho, o espaço cênico, assim, dentro do playback, assim, de olhar quando a gente... Eu lembro de a gente sair, assim, com outra cabeça, pelo menos a minha cabeça meio que deu essa explodida, assim, né, de pensar a estética da cena ocupando os espaços quando a gente ia para um novo espaço para fazer playback, de olhar o que tem em volta, se tem uma janela, se tem um fundo, vai para dentro da plateia, sabe? Explodiu um pouco isso, sim. E a Bárbara Biscaro, ela trabalhou com a música com a gente, assim. Ela libertou a gente para jogos musicais. O grupo sempre foi muito musical, apesar da Clarice dizer que não. Ela sempre escuta a música com o corpo. Então já tinha essa sintonia, assim, fazendo música, mas ali a gente encontrou uma maneira de conversar um pouco mais, quebrar essa barreira entre
o espaço cênico das atrizes e o espaço da música. Assim, isso foi meio que rompido, pensando ainda a música como um espaço importante, né, de um olhar de fora, também dramatúrgico dentro do playback, mas a Bárbara trouxe alguns jogos que fez a gente se alinhar musicalmente, assim, e criar uma forma que é a história cantada, que eu não sei também se é uma forma que a gente, talvez outros grupos já façam, já tenham criado, mas, enfim, dentro da nossa companhia passou a existir esse processo de cantar as histórias, né, de uma forma narrativa nova, assim, que a gente faz uma canção. E eu acho que outra coisa legal isso foi o importante desse projeto de pesquisa, é que ele deu repertório para a gente ensaiar, sabe? A gente criou alguns exercícios durante esse processo que ficaram assim para a gente, tem inclusive no blog, que é o blog da Cena Poética, tem lá alguns artigos que a gente escreveu, assim, eu acho que todo mundo escreveu lá, né, um pouquinho, e tem os exercícios lá, fala sobre o nosso processo dentro da pesquisa, o processo individual também de cada um tá exposto lá de alguma forma. É bem legal de acessar, porque, né, tá na internet. E a gente também trouxe, dentro de uma pesquisa de teatro memória, eu trouxe um pedal de looping para um espetáculo de teatro. E aí, dentro da cena poética, eu levei esse pedal de looping para o playback, mas não para fazer sobreposições musicais. A gente conseguiu conectar com o microfone do narrador, e aí criou, durante um processo, enfim, de tentativa e erro também, mas em algumas histórias, quando isso é possível, quando a tecnologia deixa, né, quando tem a possibilidade do equipamento, a gente coloca esse pedal no microfone do narrador e, dependendo do que acontece, capta a voz do narrador para utilizar como também recurso de cena, né? E eu acho que isso foi um encontro muito divertido, na verdade, quando aconteceu e deu certo, assim, tipo, e gera um impacto muito bonito para a apresentação, assim, foi bem legal quando a gente fez isso numa apresentação de demonstração do projeto, e teve um menino que contou a história da avó, e ele falava que a avó era o vento, e isso foi captado, e a cena encerrava com, acho que era uma raia, né, gente? Eu não lembro, enfim. E a cena encerrava com essa voz do menino falando da própria avó, então era, tipo, conseguir usar a própria fala como do narrador dentro, ele também ouve, escuta ele mesmo quando vai ver a história, né? Então, enfim, várias coisas que foram se somando, assim, para que a gente conseguisse chegar onde a gente está hoje em dia, né? Que é fazendo esse teatro que a gente apresentou lá no Congresso, que depois da pandemia, né, o Du partiu para, enfim, foi morar em outro país, e a gente ficou nós quatro, né? E seguimos fazendo, a gente chamou pessoas para fazer algumas vezes, mas acabou encontrando esse jeito de fazer do grupo, que eu acho como um teatro de grupo também, né, acaba sendo a maneira como a gente vive também, come, né, o teatro playback é, sim, um dos recursos que mantém a companhia ativa, assim, né, financeiramente, assim, que nos traz recursos que a gente consegue viajar. Então a gente tem o playback como algo importante dentro da estrutura da companhia, né? E aí eu acho que é isso, assim, não sei se tem mais Vini, alguma só tem coisa para comentar. uma coisinha que eu... Lembrando que você fez o curso da Jô Salas também, né, em Curitiba, né? Que também Sim, todos nós eu acho que estudamos lá, né? Em O alguns mal cursos, da né? minha vida é o Vini nessa oficina da Jossala. Muitos de vocês estudaram sim. em situações diferentes, em cursos diferentes, em países diferentes, mas estudaram, né? Também com o Jonathan, com a Joe. A gente participou. Então, eu participei em 2007 em São Paulo, na Conferência Internacional. Depois a gente foi juntos para a Alemanha, em Frankfurt. Menos o Silva, né?
Silva não foi. Menos o Silva não foi. Fomos eu, Sal... Dê e Manu, que estava fazendo com a gente na Eduardo. época, e o Eduardo, e fomos para Frankfurt. Lá a gente realmente fizemos muitos cursos lá em Frankfurt. Depois do Canadá, eu fui sozinha, né? Fui sozinha, quer dizer, A gente sozinha não, né? Porque a gente apresentou lá o grupo A dos gente brasileiros, apresentou lá né? no Aí eu Canadá. fui para mostrar meu livro e, enfim, e daí no Canadá eu fui sozinha e depois, daí depois a gente não Mas participou. Na Índia a gente participou só com textos, né? A gente, na publicação da conferência, a gente tem 2 textos lá, um sobre essa pesquisa estética e o outro sobre o grupo de mães, que foi um grupo de teatro playback com mulheres mães, que pela Dionisos, foi um projeto meio meu mesmo, assim, de participou, mas era depois que nasceu minha filha, eu entendi que eu precisava fazer e quase que salvou minha vida mesmo, assim, o grupo de mães, no sentido de ter um Eu lugar, fiz, assim, como eu mulher fiz o mãe. leadership, né? Oi? Eu fiz o leadership em Florianópolis em 2017, 17. né? E eu fiz um curso com Jonathan Fox em 2013, lá em Nova York. É isso que eu ia falar. Você foi, né, pelo Mink, Fui. você fez a viagem pelo Mink, não foi isso? Isso, aham, consegui uma bolsa pelo Mink e estive lá. Eu era caçulinha, né? Porque era um grupo, não sei como o Jonathan me aceitou naquele grupo lá, porque era um grupo de. Era um curso para ensinar playback, né? Teaching theater, playback Teaching theater. E foi lá que ele apresentou a narrative o narrative reticulation. a reticulação, a teoria da reticulação narrativa, né? Isso, ele estava começando a fazer, ele apresentou, nossa, só tinha cobra velha do mundo inteiro lá, assim. E, e eu lembro que eu saí bem, nossa, bem louco aquele curso lá. Mas enfim, entre outros, né, que daí quando teve aqui, né, vocês trouxeram o centro para Curitiba e depois a gente começou a organizar os encontros brasileiros, né, Che? O Isso. primeiro foi aqui em Joinville, foi numa comunidade no Itinga, porque daí Joinville também virou isso, assim, a gente começou da formação, tinha uma época que a gente tinha 5 grupos de teatro playback em Joinville, né? Virou um polo, né? Bastante rico, E daí assim. 2015 não, assim, fez muito sentido fazer o primeiro encontro de teatro playback brasileiro em Joinville, porque era onde mais se fazia playback na Numa época, eu associação de acho. moradores, né? Porque Numa tinha associação de moradores. foi na Associação de Moradores do Bairro Itinga, todos aqui acho que estávamos presentes, a não ser, né, o Bruno, o Bruno chegou agora, mas o Bruno, não sei, o Bruno não foi, mas ele Fazer uma estava, né, exceção Macaé para quem estava, quem possa estar até de repente depois assistindo essa nossa conversa, que não tem estado presente nesse contexto, né? Então, a gente começa com poucos grupos de teatro playback pelo Brasil, em poucos lugares. E aí, em 2014, que não se conversava muito, né? Assim, mas em 2014, quando o Centro para Playback vai para Curitiba e a Jo Salas, o Jonathan Fox, junto comigo, nos juntamos para dar 5 cursos, a gente ministrou 5 cursos diferentes. As pessoas se reencontraram, se encontraram, se conheceram, se reconheceram, e ali a gente, então vamos continuar isso. Aí no ano seguinte, a gente vai para Joinville para o primeiro encontro brasileiro e vocês assumem essa organização local, né? Eu lembro da gente pegar a E nossa cara. colocam a gente numa comunidade, né? Então não é que a gente vai e vai para o centro de Joinville, vai ou até para a Jote, poderia ser. Não, a gente vai para o Itinga, a gente vai dormir dentro da escola, dentro da associação de moradores, com colchonetes vários, fazer acampamento. Foi a carretinha da Dionisos que eu fui catando colchão nos amigos para levar pro bairro Itinga para vocês dormirem lá e tinha foi muito bonito assim, eu acho, né? Eu acho que eu lembro que foi uma briga nossa assim, a gente, não, cara, a gente tem que fazer o playback no Brasil entrar, não entrar, ele já existia obviamente, né? Meu Deus, pelo amor de Deus, se a gente for olhar a história da Retrato, né, é gigantesca aí, né? A história da São Paulo Playback Theater é gigantesca, né? Mas O playback chega no Brasil em 98, assim, então, começa, né, com a companhia em meu 98. Deus, a gente está falando como se estivesse começando, não, de forma nenhuma, não é isso. Mas quando eu acho que por causa da minha investigação de mestrado e do nossa
inserção como companhia, a gente queria muito que fosse, né, que a gente chamasse teatro playback, eu bati muito pé para que o encontro chamasse Encontro Brasileiro de Teatro Playback, não de Playback Theater, né? Enfim, as discussões seguem acontecendo aí, mas foi uma questão muito forte que a gente quis fazer, assim, e de levar para a comunidade, porque na nossa visão, nossa, ele precisa acontecer em todos os lugares, né? E aqui, segundo Paulo Freire, de novo, né? O playback é uma oportunidade para as pessoas falarem, né? E quem que está falando? Quem que não está falando? Isso é uma pergunta que eu sei que a comunidade É, internacional faz, né? eu acho, né, Clara, que é importante a gente voltar agora até para a forma como a gente conduz. A gente conduz porque eu digo, eu faço a condução, mas a gente conversa sobre, né, não é uma coisa isolada. Eu gosto muito de feedbacks, né? É, e a gente pensa muito que o teatro playback, antes de ser um teatro de fala, é um teatro de escuta profunda. E quanto mais profunda for os nossos sentimentos, quando a gente vai... Opa, desculpa, é o pudim aqui. Ai. Quanto mais a gente se envolve com nosso ser integral, mais a plateia responde com verdade, né? Isso é básico, assim, sabe? De escutar de verdade, olhar para o narrador de verdade, sentir o narrador com verdade. Isso é essencial para a gente poder dar conta de um teatro playback que realmente leve em conta a vida das pessoas, né? A vida real das pessoas, né? E quando a pessoa se vê ali em cena, nossa, é um prazer, né? E tem um prazer estético também, que é importante a gente falar, né? A gente trabalha com estética, a gente trabalha com estética, a gente trabalha com teatro que pretende ser artístico, o mais elaborado possível, sem se perder no artístico exibido da TV, né? É um outro artístico, é um artístico a serviço, né? De uma história, das pessoas, né? Eu fui abrir aqui a última página do livro da Clarice. Aprendi com Pedro Bial, livros de histórias não ficcionais, né? De olhar como termina o livro. E fala bem sobre isso, né? E aí eu voltei uma página anterior, também tem 2 trechinhos, assim, bem curtos que eu quero compartilhar com vocês, né? Primeiro a Clarice fala, e tem tudo a ver com tudo que a gente está falando, do que é a história da Dionisos e a história do Silvestre antes da Dionisos, né? O teatro playback se constitui numa prática que pode abranger experiências artísticas, de socialização e de pertencimento. É o que Silvestre falou lá atrás. Porque carrega em seu bojo a ideia de arte como necessidade humana de encontro e comunhão. Né? O foco é esse. E aí a Clá termina o livro com uma frase do Jonathan que fala: a arte contém o sofrimento num contexto de beleza, e essa beleza nos permite aprofundar essa verdade. Nossa, Acho que resume bem o que você está falando, né, Silvia? é bom a gente reler, né? A nossa própria história, né? É, é. E que bonito, que exemplo que vocês são para a gente, assim, que ama playback, trabalha com isso, escolhe continuar trabalhando com o playback. Porque vocês levam a gente de volta, o nosso olhar, né, de volta para essa beleza, levam a nossa escuta de volta para quem a gente tem que escutar mesmo, né, nesse espetáculo, e leva o foco de volta para a comunidade mesmo, para a nossa microsociedade, a nossa volta, né, que nem é tão micro assim, porque o trabalho de vocês não é tão, né, tão restrito. Vocês foram da formação no Nordeste, né, do Brasil. Então, é uma microsociedade grande, né? Eu acho que eu estava justamente também falando sobre isso, né, dessa ideia de como a gente queria muito que mais gente fizesse, né,
Aí a gente, nessas formações, a contrapartida sempre era da oficina, né? Então, a gente sempre buscou promover em Joinville a possibilidade de formação gratuita. Então, muita gente fez formação em playback aqui em Joinville em um dado momento a gente tinha 5 grupos funcionando, porque, né, querendo ou não, era gratuita as formações, né? Então, a gente tinha nós, aí tinha o grupo Abismo, que era do teatro, né, lá do Itinga, aí tinha o Libração, coisa mais linda, que é o grupo de teatro com pessoas surdas, e eles, né, fazem ainda teatro, né, mas fizeram por muito tempo várias temporadas de teatro playback em Libras, né? Tínhamos o grupo, falei Felipe 5, né? Grado. Eu já me perdi. O Demães, né? Clown Playback. O Clown Demais. Playback, que era era um grupo também que pesquisou teatro playback com clown. E tínhamos o Demães também, que foi um grupo de teatro, esse que foi a partir do projeto, né, que eram só com mulheres mães, que a gente fazia tipo, playback com as crianças na teta, assim, com as crianças correndo no palco, com as crianças fazendo música, com as crianças correndo no colo do condutor, assim, então, no caso da condutora, que foi o meu, enfim. E daí, sim, e daí também, quando a gente foi para Recife, a contrapartida lá era dar uma formação. Também saiu um grupo lá de Recife, a Cíntia, que está na associação maravilhosa, também saiu de uma oficina que a gente deu, eu lembro em Chapecó, enfim, né? Acho que era uma prerrogativa, assim. Hoje a gente está em outro momento, né? Do grupo, mas a gente segue fazendo playback, e pensando, né? E olha só, né? Eu que estava tanto nessa luta eu e o grupo, né? Porque é isso, as palavras que vocês vão ler nos livros é coisa que eu peguei do Silvestre, peguei de peguei de Vinícius. Só lamento, eu não crio as coisas tudo nada, né? A gente se mistura, né? Então, e eu sou muito feliz, muito grata demais, assim, porque eles me botaram para fazer playback, senão eu não ia fazer sozinha, porque eu não entendia eu não conseguia entender que eu ia conseguir fazer um negócio desse. Hoje, meu Deus, eu amo fazer playback. Às vezes eu falo, meu Deus, eu acho que eu gosto mais de fazer do que de ver. Meu Deus, que horror. Mas eu adoro ver playback também, mas eu adoro fazer, gente, eu adoro fazer, não me aguento, assim. E daí, enfim, a gente está em outro momento e hoje, por exemplo, né, depois da pandemia, enfim, a gente está reconfigurado, não trabalhamos só com teatro agora, né, antes a gente, até 2000, de 97, de 2000 até 2020, a gente foi uma companhia dedicada só para o teatro, né, só para esse fazer, para esse ofício, né. Infelizmente, a pandemia reconfigurou as coisas aí e agora estamos todos com outras linhas de trabalho e a minha é a psicologia, né? A minha hoje eu estou na clínica, hoje eu sou psicanalista, hoje eu dou aula de psicologia e ontem Mas levei meus também, alunos de né, psicologia para o Clara, teatro, né? só te, só te cortando um pouquinho, mas contribuindo com a tua fala, isso também nos afeta de alguma maneira, né? O fato da Clara é diferente, mas também não é que é menos bom, porque a gente também se afeta com essas nossas escapadas para as outras áreas também, voltando, né? A Dê está dando aulas para criança, né? Que é muito legal, está estreando um Shakespeare com crianças, né? Com os figurinos antigos da Dionisos que nós doamos, né? Enfim, essa história vai se alastrando, né? Eu lembro que tem uma coisa que a gente não pensou mais nisso, mas durante a nossa pesquisa nós começamos a não arrumar o palco de novo para a segunda história, a partir daquela história, né? Então os panos estavam caídos ali, ficavam ali, eram usados a partir dali, tentando entender que uma história vem carregada da outra, né? Vem puxada pela outra. E, e essas coisas também nos afetam, né? Um afeta o outro, na verdade. Quando alguém vai... O Eugênio Barba fala disso, né? Como foi difícil para ele deixar as pessoas irem e depois voltarem enriquecidas, né? E foi muito dolorido para ele no começo entender que as pessoas começaram a criar vida própria além do grupo. Então, isso também é um dado que a gente também precisa evoluir, né? Como ser humano, para ter essa generosidade de voltar, de sair,
o Bruno já esteve, o Bruno que está aqui, que é da Baru, né? Ele já participou com a gente em cena, né? Uma vez, eu acho que sim, né? Então, a gente afetar as pessoas de alguma maneira, né? A gente se deixar afetar a nossa formação que nós damos para o retrato. 2 vezes eu e a Clara fomos lá, né? É, eu acho que é assim, ó, não esconder o pulo do gato, sabe? O pulo do gato você sabe o que é, né? Não esconder o pulo do gato, é repartir. Ninguém vai imitar a gente, cada um vai criar o seu jeito, mas a gente pode afetar os outros, né? E quanto mais gente estiver fazendo isso, melhor, né? É uma troca, né? É. Pensei em mostrar um pouquinho de vocês e depois tem mais uma pergunta e aí a gente pode abrir para perguntas, pode ser? Pode ser, Lívia? Pode ser. Então tá. Você aciona aí, Sheila? Uhum. Tá, Deixei do ponto. beleza. E aí eu fui para o Instagram, né? Então, coisas que estão no Instagram, vocês querem falar assim? Recentemente vocês foram para o CRAS, né? Vocês querem falar um pouco o que é? Eu posso falar. A gente fez recentemente 2 projetos bem interessantes, um só com teatro playback e outro com o repertório, que foi o só com teatro playback foi o Cultura de Paz nas Escolas, em que a gente trabalhou, foi para dentro das escolas públicas falar sobre cultura de paz, né? Falar sobre as questões internas do que acontecem nos problemas na escola, né? E aí acolher tanto os adolescentes quanto os professores, de alguma forma trazer conflitos, mas também muita acolhida, né? Escutá-los, né? Principalmente. E foi bem legal esse projeto. E a gente também deu uma formação para a área de magistério, uma oficina assim para o pessoal que está no magistério, que está saindo para iniciar o seu trabalho dentro da educação, assim. Foi bem bacana. E daí a gente escreveu no último PENAB, que eu acho que é do estado esse, né? Se eu não me engano, ou do município, não sei. Esse teatro no CRAS. Esse do CRAS foi municipal, tá? Foi municipal, né? E também é importante dizer que muitas das coisas que a Dionysus fez tem dinheiro público, né? A gente escreve projetos sempre, 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 sempre. A Clara tá aí para escrever muitos projetos sempre. Doida, tadinha. E que é o que possibilita a gente estar também acessando a comunidade com recurso, né? Que a gente consiga para poder pagar as contas, né? Enfim, a gente está lá fazendo apresentação gratuita, essa troca, mas está recebendo via recurso público, né? E é um espaço que tem que ser ocupado mesmo, e eu acho que o teatro playback tem tudo a ver com estar né, em projetos para acessar a comunidade, né? E aí o teatro no CRAS foi essa ideia de ocupar os territórios, né? Territórios de vulnerabilidade da cidade. E a gente levou o repertório todo. E o nosso repertório tem esse recorte das memórias aí, atualmente, nosso repertório está com os solos, a Clara falando sobre ser mãe, né, mãe criada, Deco falando sobre ser estranho e se sentir estranho dentro da escola, com o que eu estou fazendo aqui. O meu espetáculo fala sobre minhas memórias de infância e, enfim, chama um rio de memória e gente. E o teatro playback, que é o teatro playback, né, a gente abriu essa apresentação, esse vídeo aí é uma apresentação para os funcionários da assistência social. E isso foi antes de a gente ir para os lugares, né? Então foi bem importante fazer essa primeira apresentação para a gente ter essa acolhida deles também. Depois, quando a gente chegava nos lugares, a gente era reconhecido, né? Pelas pessoas que estavam na apresentação de lançamento do projeto. E deu essa abertura, assim, para a gente se relacionar tanto com eles quanto com a comunidade que estava acessando as apresentações em cada lugar, que eram públicos diferentes, adolescentes, idosos, mulheres. Foi bem bacana. Aí acho que mostro o vídeo, a apresentação foi na Jote. E quem fez foi a Leo Fuji, que a gente entendeu que precisava de alguém de mídias sociais nos projetos, porque a gente não dá conta de fazer tudo. E, Claro. inclusive, indicamos. Vamos lá.
Água Maria que é santa, lavadeira em rio cansa, sol, saliva e suor, vida remada remanso, nasci na água e nela eu me criei, lavando roupa na pedra, sou rainha do que sei. E é um teatro de vizinhos, como dizia o fundador. É um teatro em que a gente para contar a nossa aldeia. E vocês, de alguma maneira, são um tipo de aldeia, né? Vocês são um grupo de pessoas que têm identificação um com o outro, pelo fazer de vocês. Quem assiste a quem dá assistência. Nossa, para estar na unidade de vocês, para a gente tocar juntos, sabe? Tão bom. É muito bom. Eu queria agradecer essa recepção de vocês nesses anos. A gente vai na secretaria. Vamos atrás, vamos atrás. Vamos. Sempre que a gente vem, né? Ai, tem a aguinha. Fazendo até cafezinho. Cafezinho, aguinha. Ai, daí eu sou público. Ai, vamos. Tem um minuto para ver. Foi lindo, né? Há 30 anos a gente de vez em quando vai. Obrigada. Só para dar um gostinho, e tem no Instagram tem bastante coisa, né, de vocês, e vídeos, enfim, também depois, a gente colocar no YouTube, a gente pode pôr na legenda uns links. Mas o que me encanta muito nesses pequenos vídeos, já fica muito claro, é o que o Jonathan Fox chama, em inglês chama citizen actor, que é a pessoa que atua sendo cidadã, né? Então, é a atriz cidadã, o ator cidadão. Vocês entram... eu falo muito no meu curso de condução de espetáculo, de preparação para o espetáculo, essa abertura como algo que tira as pessoas do comum, do lugar comum, e suspende elas para um lugar mágico, né? Sendo a abertura como for, mas que leve as pessoas para essa outra dimensão mágica. E vocês entram com essa força, com essa potência da música, só que ao mesmo tempo, pessoas andando com roupas quase comuns, né? Com uma atitude comum, pessoas comuns, pessoas cidadãs, que poderiam ter saído ali da plateia mesmo. E isso, para mim, chama muito atenção, assim. Em algum momento, lá atrás, quando eu conheci, eu falei, atores atuando de calça jeans. Achava muito esquisito. Eu falava, gente, eu proibia calça jeans nas minhas aulas de teatro? Como assim? E eu acho, eu ainda não sei como vocês fazem playback com calça jeans, mas a estética, essa coisa vinda do cotidiano, o pertencimento, eu acho muito bonito, acho muito potente. É uma calça de elástica. Mas eu acho que isso que tu fala, Sheila, faz muito sentido, assim. A gente sempre buscou... A gente quando sai da... A gente sempre fala, ai, vamos sair da plateia, mas a gente sempre sai da plateia. E às vezes o espetáculo a gente fala, ai, não vamos sair da plateia, gente, pelo amor de Deus, para de sair da plateia. Mas eu acho que a gente não consegue não sair da plateia, porque a gente quer. Você ainda sai, Clarice, do último espetáculo, você ainda sai da Verdade, plateia. eu saio da plateia no último no Canção pra Mulher, ainda tô saindo da plateia, gente, não tem jeito. Mas enfim. Vocês pertencem à plateia, né? Oi? Vocês pertencem à plateia. Isso. E daí, muitas vezes, a gente até chegou nesse lugar, cara, sempre que for possível, no playback, a gente não vai estar, quando a galera tá chegando, a gente vai estar junto com a galera. A gente se colocou assim, nosso aquecimento, claro, a gente faz os aquecimentos antes, tal, se possível. Dando um segredo meio em offline aqui. Mas, não, a gente aquece, a gente ensaia pra caramba. Aí a gente fica na plateia, assim, né? Conversando com as pessoas, daí a gente sai da plateia.
Mas eu acho que é nessa vontade louca, assim, de dizer para eles, gente, vamos junto fazer esse negócio? Vamos, por favor? Tipo, né? E a gente quer muito que eles estejam juntos, né? Eu acho que há uma vulnerabilidade que a gente se propõe a estar, numa posição de vulnerabilidade, de estar junto com a plateia no mesmo barco, né? E quando eu me coloco também vulnerável, eu também consigo acessar a tua vulnerabilidade. Se eu chego com uma autoridade, né, muito grande, com uma postura muito de arrogância, eu não chego, né? Eu chego em outro lugar, talvez, que funcione também artisticamente, não é o problema. E não tem, a gente não tá querendo criticar ninguém, e nem um grupo de teatro profissional, que também, atores profissionais que não fazem playback, que tem um ego enorme, porque a gente também tem um ego, como eu falei no começo, né? O nosso ego é, nossa, como a gente consegue se entregar, como a gente consegue a gente também sai inflado da apresentação. Mas me parece que é um ego mais coletivo, sabe? Um ego mais de um prazer, além de estética, um prazer humano, sabe? De estar ali congregando com as pessoas as suas coisas, né? A gente teve agora há pouco uma apresentação em que uma pessoa contou de um suicídio que tinha acontecido há pouquinho tempo, no mesmo dia que estava acontecendo a apresentação, né? E assim, nossa, é uma coisa forte, ao mesmo tempo a gente conseguiu dar um sentido para possível, não para a morte da pessoa, né? Mas também se produziu sem querer um silêncio, sabe, necessário. Às vezes não precisa falar nada, às vezes é só ficar em silêncio, né? Então, sei lá, eu acho que essas histórias chegam na gente porque também a gente se abre para elas, né, de alguma maneira, né? Então, me dá uma responsabilidade muito grande, cada vez maior, de fazer teatro playback, tá? Obrigada. E ao mesmo tempo eu acho que tem uma diversão, assim, seguindo uma leveza, né? Isso. Porque para que a gente não caia também num lugar de. Ai, não sei nem dizer agora, não sei nem formular o que eu pensei, assim. Mas uma leveza da brincadeira, uma leveza, aquela brincadeira que é a coisa mais séria do mundo, né? Que é a criança brincando, né? Essa leveza, essa brincadeira é o que proporciona, eu acho, que a gente possa falar de coisas difíceis, na verdade, né? Então acho que Não é esse desejo, desculpa, Clara, não, é que às vezes tem um desejo de que as histórias sejam tristes, né? Uma coisa assim, né? E eu acho que a gente leva essa, não traz isso, né? Essa eu traz acho, a potência, né? E aí vem o que vem. eu acho que tem, não é leis e nem regras, mas tem questões estéticas que ajudam, né? Por exemplo, a ideia de que o contraditório, por exemplo, a gente trabalhava em determinado momento muito de a música tá num lugar e os atores em outro, de registro mesmo, né? A música mais leve e tal, e os atores. E a gente trabalhando esses vetores diferentes, tanto em música, esteticamente e tal, não sei o quê. Mas a gente sempre pensa que as histórias elas precisam carregar os vários níveis e elas precisam carregar a comédia e o drama, sempre. Então não tem nenhuma história que seja tão difícil, tão horrorosa, que a gente não possa buscar algum tipo de leveza, né? E não tem nenhuma história tão engraçadinha, tão nananana, que não tenha o seu, né? E aí a condição do Silva sempre é muito, muito precisa nesse lugar. Eu acho que a pessoa vem falar uma anedota, a gente brinca, história anedota, né? Mas a gente já tá meio escolado, assim. É muito. O Silva tem muita capacidade de ir na espinha dorsal da pessoa e falar, bem, tem algum motivo dela estar contando essa anedota, essa coisa divertida. E daí a gente o Silva cata algum lugar ali, alguma amarração que diz da nossa humanidade naquela anedota, né? Assim como quando vem uma história dessa de suicídio no dia, a gente, bem, e aí? Fazemos o que agora? Diante disso, da morte, né? Então tem um silêncio e tem uma leveza, tem a cena, né? A arte ai, gente, a arte é tudo, né? A arte é poesia, né? Eu acho que Eu essa é a acho, função do Clara, Beck. eu acho, Clara, também tem uma coisa, é a gente estar muito conectado,
muito conectado com esse narrador, estar muito mergulhar muito profundo nessa história, né? É a história ficar afetando a gente, reverberando dentro da gente para ir para a cena, né? Todos os elementos que tu falou e sempre manter esse estado de nunca dispersar e estar ali, olho no olho, olhando para aquela pessoa. Afinal de contas, o que ela está contando é um pedacinho da vida dela. E a vida dela é importante, é um material principal do playback, a vida dela. Desculpa te interromper. Obrigada, gente. A minha última pergunta é... Sheila, só um minutinho. Só deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta até agora, né? Até esse momento, né? Que queira. Ou um comentário, né? Não precisa ser uma pergunta, pode ser um comentário, alguma coisa que passe aí no coração que quer compartilhar com a gente. É uma narrativa muito densa, né? E toda narrativa ela tem a mágica de sintetizar as coisas, mas a gente sabe que é muito mais do que a palavra fala, né? É muito mais. Então, às vezes reverbera alguma coisa em nosso coração aí. Marga? É só para compartilhar que me sinto muito com a alma aquecida, muito gostoso, um presente estar ouvindo vocês. E o Dionísio, nossa, eu não sei muito, eu não sou muito boa de palavras, né? Mas é uma companhia que é muito familiar e consegue ser muito profissional e familiar. Eu acho maravilhoso. Vocês são... Realmente é muito gostoso estar revivendo, ouvindo, aprendendo. É isso. Tô com a alma aquecida. Obrigada. Eu tenho um comentário e uma pergunta também para vocês. O comentário vai um pouco na via do que a Marga falou, dessa trajetória afetiva que a mim me chega, assim, né? E eu sei que os afetos também, eles são espinhosos, assim, né? Não é só coisa boa, mas existe uma intenção, né, de estar junto, né? E permanecer. Então, assim, dentro dessa perspectiva e dessa narrativa que eu já sabia um tantinho e agora vocês deram muito mais contorno para ela, eu queria fazer uma pergunta assim, como vocês mantiveram, né, nesse tempo todo o grupo junto, né? Qual foi, por onde vocês andaram nisso, né? Porque eu acho que, eu sempre falo na nossa companhia, que não é a técnica que segura um grupo junto, não é a técnica de teatro, né? Não é a técnica de playback que segura um grupo junto, né? Então, eu queria escutar um pouquinho, assim, né? Esses movimentos de backstage, essa coisa mais, né? Como é que foi aí com vocês, para manter até agora? É uma boa pergunta. Eu acho que é porque a gente almoçou muito tempo juntos. Sim. Eu acho que é porque a gente entendeu que fazer teatro tem a ver com os nossos desejos também. E daí, quando eu paro para fazer um espetáculo inteiro sobre o desejo da D, ou um espetáculo inteiro sobre o desejo do Silva, ou um espetáculo inteiro sobre o meu desejo, né? E depois o meu desejo vira o desejo dos outros, porque o playback não está acontecendo só porque eu quero, né? Muitas vezes a gente vai passando o bastão de quem carrega, né? Porque eu acho que a gente vai cansando, aí a gente briga, daí a gente discute. Mas não sei, eu acho que, sei lá, eu até quero ouvir vocês, porque eu sempre fico achando que, eu fico pensando se eu não tivesse com esse grupo, se eu estaria fazendo teatro, assim, não sei. Às vezes pode ser que não, sabe? É, porque eu sei que eu posso fazer a minha poesia, assim, né? Às vezes eu escrevo e tal, eu sei que eu posso escrever sem eles. Mas eu não sei se eu posso fazer ou se eu quero fazer teatro sem eles. Eu acho que não. Engraçado. Eu acho que
cada vez que a gente que a gente olha para frente meu Deus, e agora? Vem sempre alguém, não, calma, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Eu acho que é um turbilhão de ideias que vão surgindo para a gente ir caminhando para frente, né? Tem os almoços, tem o tempo junto, mas, assim, claro, a gente passou por momentos muito difíceis. Na época da pandemia, na época que o Silvestre não pôde estar com a gente, mas, de certa forma, a gente sempre esteve junto, né? Hoje o Eduardo não está mais aqui com a gente, mas eu acho que está no coração, né? O Gilmar não está mais com a gente, mas está no coração. O Hélio não está com a gente, mas está no coração. Então, muitas pessoas que passaram pela, né? E a gente foi voando, e eles ficaram um pouco grudadinhos na gente. E aí a gente está grudado no outro. A gente é uma família. Sendo que a gente é uma família. Eu acho que essa coisa do ator cidadão, da atriz cidadã, talvez seja o que mantenha junto, assim, esse olhar de utopia que o Silva carrega, que meu pai carrega, pensando artisticamente, né? Eu acho que ele contamina todo mundo de alguma forma, né? Com esse desejo de mudar o mundo. De alguma forma. A gente não vai mudar o mundo, né? A gente muda a si mesmo no caminho de mudar o mundo e é o que basta, talvez. Mas daí esse desejo fica forte, assim, né? A gente já teve muitas oportunidades de terminar e eu acho, né? Tipo, passou por muito perrengue junto, né? Passamos por muita coisa juntos e a gente sempre encontra o caminho. E eu acho que buscar esse caminho é o que torna a gente grupo. Estar em caminho. E o cuidar um do outro, né? De alguma maneira, eu acho que isso é importante, né? Cuidar um do outro. Eu passei por uma fase bem pesada, né? De quase interromper o meu fazer, né? Eu estava com Parkinson bem avançado já, né? E optei por uma cirurgia super delicada, né? E em 4 meses de cirurgia eu fui para a Europa fazer teatro playback. Então, mas eu fui porque o meu filho foi comigo. E me Isso carregou nas também. malas. Isso é importante dizer, né? A gente recebeu esse convite do Abaruna para apresentar em Salamanca e o convite veio pro pai, para mim, e a gente aceitou e o grupo aceitou também, né? Então a gente tem essa coisa, né, de entender. A gente deixou. Deixaram, com ressalvas, mas deixaram. Não teve ressalva, não teve Não, ressalva. não teve ressalva. Não teve ressalva. A gente Imagina. queria levar todo mundo. E é legal. Mas vê-los lá é a gente também. Se eles foram e fizeram o trabalho que fizeram, carregaram a gente um pouquinho também. O tempo todo, né? Porque na verdade, assim, e aí eu me senti cuidado, sabe? Protegido para poder estar lá e conduzir 3 histórias pesadíssimas, difíceis, de guerra, né? Uma da Ucrânia, outra da Palestina e outra de Cuba. Não, de Cuba não, do Líbano. Do Líbano. Então, 3 histórias carregadas de intensidade, né? Mas eu pensava assim, olhava para o Vinícius, olhava para o Bruno, que estava lá em cena, olhava para as pessoas e dizia assim, ó, cara, que responsabilidade a gente estar conduzindo umas histórias tão densas. E, ao mesmo tempo, uma leveza que é necessário também para a vida, sabe? Então, assim, e eu só fui porque eu fui o Vinícius carregando a minha mala, né? Carregando as minhas coisas e me protegendo. Meu aparelho parou de funcionar lá o controle remoto do aparelho parou de funcionar na viagem. Mas eu estava protegido por uma comunidade de playback também, sabe? Que estava lá junto, sabe? Então isso é muito legal, a gente vê que a gente está junto no mundo, né? Ele não está sozinho no mundo. Então é muito bonito isso. Grata, gente. Acho que a Kênia levantou a mão também, Kênia. Quer falar? Depois eu passo para a Sheila daí.
Tá sem som, Kênia? Não. Não, tá sem som. Eu acho que eu... Agora deu. Não, tá sem som. Alguma coisa aí na conexão do cabo com o computador. Manda Ok. pelo Manda, chat manda e também comentário aí. Manda. é, Sheila, tá a contigo. Cíntia também tá sem a câmera, tem outras pessoas também aqui. Se quiserem escrever um comentário ou uma pergunta, a gente lê por aqui. E eu só queria Bruno. fazer um adendo a essa questão do grupo, que talvez seja importante, que é uma questão de administração, por exemplo, né? A gente tem uma administração coletiva, assim, de grana mesmo, né? Então, é tudo, a gente é tudo sócio. Não sei se ajuda isso, pode ser que sim. A gente não tem uma hierarquia administrativa, por exemplo, né? A gente não tem. Claro, tem algumas hierarquias, assim, tem, o Silvio é o condutor, o Silvio é quem fundou, ele né, tem um olhar de fora que a gente respeita e cada vez é mais coletivo, e então, mas, né, a gente tem funções, assim, dentro do grupo e tal, a gente, mas eu acho que a questão da grana, porque a gente vive num mundo capitalista, logo a grana é uma questão que pega, assim, não tem como não dizer que não, né? Então, por exemplo, a gente tem uma administração que busca ser, às vezes não é igual, mas a gente busca que seja justa, né? Então a gente sempre, sei lá, a gente discute, né? Assim, entrou um dinheiro, a gente tem algumas regras de como a coisa funciona, às vezes a gente muda a nossa própria regra porque tá todo mundo ferrado, e daí a gente distribui, e às vezes a gente, não, gente, vamos segurar esse aqui, porque agora tem que segurar. E daí a gente vai fazendo assim, mas é sempre muito coletivo. Não sei se isso ajuda, mas eu acho que sim. Eu acho que a gente, não, estando hierarquicamente iguais e a coisa sempre é aberta, assim, todo mundo sabe de tudo, apesar de que eles não conseguem mais acessar a coisa do banco, só eu agora, porque a gente perdeu a senha, não sei o quê, mas tudo bem, quando eles me pedem eu passo o A saldo. gente confia na Clara. Ia ser muito trabalhoso não confiar, então eu acho que dá um trabalho danado não confiar em alguém. Muito Então mais, né? eu acho que só funciona porque a gente confia, porque se for para não confiar, não acontece, entendeu? Porque é muito trabalhoso não confiar, gente. Grata, Clara. Bruno, você quer falar rapidinho? Depois, bom, daí a Sheila é Bem rápido. contigo. Sheila, daí a Margarete está pedindo e depois a Sheila. Mas vamos tentar só regular um tempo, a gente só está com mais 13 minutos aqui para Não, o nosso deadline aqui. bem Bruno? rapidinho. Eu só queria dizer que é um privilégio sempre estar com vocês. Assim, né? Os momentos que eu tive a oportunidade de estar com vocês é sempre de muito aprendizado, muito acolhimento. E acho que, é, respondendo de fora a pergunta da Lisiana, assim, tipo, é, o Silva falou, eu vi muito isso, pelo menos, e no nosso encontro agora, o cuidado. E é um cuidado tão importante que ele é tão relevante, ele é cativante. A gente se sente também cuidadoso, sabe? A gente se sente também, quando está próximo de vocês, se sente também com essa necessidade de ser cuidadoso com as palavras, com as ações. E, e acho que isso é muito importante para um grupo, assim. Eu acho que vocês como um grupo... Aí ouvindo a história de vocês agora mais bonito ainda. É muito legal saber a história das pessoas. É por isso que a gente faz teatro, eu pelo menos. A gente ama as histórias e é inspirador, assim, né? Entender da onde vocês vieram, como vocês se comportam e a minha pergunta, se ela puder acontecer ainda, é o futuro, né? A gente sempre gosta de saber do futuro, o que vem pela frente, assim, de vocês, porque vocês são uma inspiração, de verdade. Eu amo o privilégio de poder estar perto de vocês e conhecer vocês, de ser amigo, enfim, é muito massa. Muito, muito obrigado, assim, fica a minha gratidão aqui. E minha gratidão especial pelas últimas semanas de convívio, eu tô morrendo de saudade já de vocês.
porque foi muito legal, assim, foi uma experiência maravilhosa. Marga e depois Sheila. Eu queria perguntar e ao mesmo tempo, né, enfim, é uma pergunta que faz tempo que eu quero fazer. E Vinícius, você que se criou nisso tudo dentro da sua casa, né? Meu Deus, eu queria só ouvir um pouquinho você, como foi para você tudo isso, como é, né? Que privilégio. O Vini é a Hannah Fox brasileira. Mas eu não sei fazer a minhoca que ela faz com o corpo, só não, que fez lá em Frankfurt. Verdade. Eu não sei se. Eu acho que, respondendo o Bruno e a Mag, assim, para mim, não, eu fui obrigado a trabalhar com teatro, eu queria dizer agora, que foi uma brincadeira. Eu acho que foi uma acolhida, né? Porque quando eu era, desde pequeno, sempre teve junto, assim, né? Então, ter um pai artista me possibilitou, é um privilégio gigantesco, um absurdo. Ter pais artistas, progressistas, enfim, né, com uma cabeça assim. Minha mãe também é uma pessoa que fez teatro e depois foi para a educação. Sempre foi um presente. E eu fico grato de ter feito essa escolha de dizer assim, pô, deixa eu experimentar isso aí. E foi bem nepotismo, assim, eu pedi para entrar. E o pessoal disse assim, não, deixa esse menino ir. E eu lembro do começo, assim, eu era um viajão, assim, mas eu fui aprendendo com eles. Então, eu sou muito grato, Deco, a Clara, ao Eduardo pela paciência também. E Ele ao foi meu pai. estagiário por uns 10 anos. Isso mesmo. E eu acho que, cara, é um privilégio, acho que é só, tipo, poder acessar isso e fazer arte, assim, né? Ter isso no quintal de casa. E eu vejo a Alice hoje. Nem posso falar muito, né? Senão eu começo a chorar, assim, mas tu vê como isso é importante, né? Na educação, assim, né? De ter uma criança que está plena, assim, de possibilidades. E isso fez diferença demais na minha vida, no meu entendimento de mundo, então é um presentaço. E pro Bruno, eu acho que o próximo passo da Dionisos, eu acho que é montar um espetáculo infantil. A gente está pensando nisso, sim. Opa, em tempo. O próximo passo da espetáculo da Dionisos, o próximo passo é a gente receber, a gente ser contemplado por uma empresa, porque a gente A gente está com tem o um projeto Lei Rouanet, né? de teatro playback, cultura de paz nas escolas. Então, se você é empresário, está aí vendo essa live, Em algum lugar. invista esse dinheiro na gente, vai ser muito bem aplicado, sabe? Vai ser cultura nas escolas, vai ser uma... Então, há não é brincadeira, não, é uma possibilidade de um futuro bom para cidades próximas, né? Que fazem parte do projeto, para as crianças, para a cultura e para alimentar um grupo que vive teatro há muito tempo, gente. E eu tô bem louca querendo enfiar um monte de autor que eu tô estudando no playback. Um dia eu faço isso. Yes! Estou pensando na psicanálise do playback, Valon no playback, os autores Franz Fanon no playback, Bell Hooks no playback. Eu quero colocar tudo no playback, teoricamente, um dia. Né? Pode. Não, minha pergunta era mesmo sobre o futuro. O Bruno trouxe. Saber, né? E agora? Como o Dedeco disse, né? Como dizia Sheila, como dizia o Isaías, no Amor por Anistia, um personagem histórico na Dionisos, o futuro a Deus pertence. Mas, na verdade, é isso, né? É ficar atento aos desejos das pessoas do grupo, né? O último espetáculo, a gente montou um texto poético da Clara, né? Que é o espetáculo mais contemporâneo que a gente já montou, né? Mais fora da caixa. Pina Bausch. Né? E já está classificado como festival em Blumenau em fevereiro do ano que vem. Então, a gente está pleno de desejos, mas ainda muito atento um ao outro, né? E aos sinais que os outros nos permitem sonhar juntos, né? Qual é a nossa perna para sonhar juntos na próxima etapa, né?
E isso é muito legal, a gente fazer isso por necessidade, não porque necessidade no sentido de que a gente não pode viver sem arte, né? É Eu isso. acho que quem mais nos provoca em termos de caminhar no futuro para coisas novas no nosso fazer teatro playback é a Clara e o Silvestre, né? A Clara já está falando, eu tô com vontade de não sei o quê, botar esses autores que eu tô lendo. Então, assim, volta e meia vem o Silvestre com uma provocação. Olha, eu pensei que a gente pode ir para esse lugar. Daí vem a Clara, olha, eu li isso, eu acho que a gente pode incluir, e isso vai fazendo a gente ir caminhando, né? O futuro é olhar para dentro. Isso. E olhar para trás, sabe, Sheila? Olhar para trás. Hoje a gente fez uma revisão aqui que talvez a gente não. Eu te agradeço muito a oportunidade de fazer esse trabalho hoje, porque a gente fez também o nosso voto. Eu gosto muito da expressão renovação dos votos do batismo, né? Que era aquela coisa da Igreja Católica, de renovar os votos, sabe? De vez em quando a gente precisa olhar um para o outro e renovar os votos, né? E nós renovamos os votos quando encaramos uma nova montagem, um novo projeto, né? Então, isso faz a gente renovar os votos e querer estar junto de novo, né? E eu queria agradecer muito à associação, né, a Liz, presidente, a todas, né, a Camila, a Cíntia, a Sheila, a Maga, todo mundo que está na associação e que está tocando esse barco, porque não é um barco fácil, né, como diz a Liz no começo, aí CNPJ, número, isso tudo dá uma canseira danada, mas é tão importante para o fortalecimento, né, a Dionisos não, né, como um todo, a gente obviamente quer seguir forte aí com vocês, mas eu particularmente estou num momento de vida um pouco distante, assim, né, mas reconheço imensamente o esforço de vocês, quero deixar claro, e torço muito para que a gente siga juntos, assim, mesmo às vezes uns longe, né? Mas é isso que a gente faz, né? Cada encontro brasileiro foi feito, por exemplo, né? A gente falou do primeiro em Joinville, mas o segundo foi em Belo Horizonte, o terceiro em Curitiba. As pessoas vão, voltam nos seus movimentos, mas que o movimento continue forte. E eu agradeço que nesse momento vocês estão carregando um piano aí. O primeiro encontro terminou com um espetáculo de teatro playback espontâneo, pedido pelo grupo, que levou mais de 2 horas. Foi o espetáculo mais longo que eu já atuei de playback, porque a plateia, que éramos nós, não queria que o espetáculo terminasse. O segundo terminou com a gente num sítio, todo mundo agarrado ali, se nutrindo. O primeiro teve uma festa aqui em casa no final, né? No primeiro teve a festa. Na noite anterior, acho que foi a festa. Teve a festa. E no terceiro a gente terminou com esse pontapé inicial da associação. Muito legal esse revival que você fez, Sheila, porque demonstra, assim, com todas as dificuldades que a gente tem, né, e contradições, enfim, que existe uma linha de intenção, né, e que a gente está conectado a isso, né, né, não são só pessoas presentes que sustentam o campo, são pessoas que estão ausentes também fisicamente, que podem sustentar esse campo, né, de ativo enfim, né, que está propagando essa ideia, né. A gente está quase terminando o nosso tempo regulamentar aqui, mas eu quero trazer algumas novidades até para reforçar esse contorno e esse movimento do playback, assim, que ainda que pareça que é pequeno, mas eu acredito muito nas coisas que reverberam, né? Eu quero dizer que essa semana a Companhia Retrato foi reconhecida como ponto de cultura. Nós viramos ponto de cultura. Isso traz uma projeção para o playback. E quem trabalha com essa perspectiva, né, de leis de incentivo, de captação de recurso financeiro público, sabe o quanto isso é importante. A gente teve um outro projeto também aprovado pela Lei Rouanet essa semana, de trabalhar com playback com pessoas em situação de rua, né? E teatro, oficinas e espetáculos com pessoas em situação de rua, em parceria, né? A companhia em parceria com uma outra ONG, né? Que
a gente tá trabalhando juntos também. Então, estamos fazendo espetáculos nas escolas. Então, acho que essa reverberação, ela vai criando, né, esse espectro de sustentação do movimento a nível nacional também, né? E levando essa questão assim, para a assistência social, que neste momento do país é um dos olhares muito, muito importantes, né? Que é a questão social, a questão dos direitos, né? Dos direitos da criança, dos direitos do adolescente, dos direitos da mulher, e que está sendo muito falado, né? Hoje em dia, a gente está em parceria com a assistência social. Então, assim, e ontem a gente teve o CNPJ reconhecido, né? Então, é um momento muito bom, né, do movimento nacional, né, de teatro playback, e eu me sinto muito orgulhosa de estar junto com vocês, agilizando e sustentando, né, energeticamente e fisicamente também esse espaço. Então, Sheila, para você aí finalizar. Obrigada, querida. Só trazer aqui a mensagem da Cíntia, que escreveu, né, do agradecimento dela, da alegria dela de poder ter esse compartilhar de vocês terem trazido o playback para a vida dela e continuar trazendo para a comunidade. E deixo o meu agradecimento também acho que por sempre darem espaço para as minhas loucuras, por confiarem, pelas parcerias, e é bom a gente caminhar nessa mesma estrada. É muito bom fazer parte da mesma estrada que vocês. É um privilégio mesmo. E em breve eu compartilho mais desenvolvimentos a partir dessa nossa conversa aqui e das minhas pesquisas. Obrigada. Beijo. Obrigada, Lizzy, por aqui mediar a gente. Obrigada, Bia. Obrigada, Caroline, pela interpretação. Que a gente possa estar juntos novamente em breve. Vamos fazer uma foto? Vamos fazer uma foto oficial.